Para o 13º salário, né? Esse dinheiro extra é um alívio para o bolso de muitos brasileiros. A lei prevê que o 13º salário seja pago em até 2 parcelas. A segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Neste ano, mais de 1.900.000 empregados domésticos devem receber o benefício. O valor médio é estimado em quase R$1.000. O pagamento do 13º salário aos brasileiros da ativa e aposentados deve injetar cerca de 170 bilhões de reais na economia brasileira. O valor corresponde a 2,9% do PIB, o Produto Interno Bruto, e é 9,5% maior do que o estimado para o ano passado. Esse dinheiro extra é tentador, ainda mais com a proximidade das festas de final de ano. No Revista da Cidade, você vai saber o que fazer para que esse benefício seja utilizado da melhor maneira possível. Dinheirinho extra que vem em boa hora, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem que saber como usar da melhor forma possível, né? Para ajudar a gente nesse direcionamento, eu estou recebendo hoje aqui no Revista Dr. Everton Zadikian, professor de Ética, Legislação e Empreendedorismo. Seja bem-vindo, tudo bom? Bem, como vai? Bem, e você? Obrigado pelo convite, novamente é um prazer estar com vocês. A gente que agradece, principalmente esse esclarecimento tão importante numa época muito difícil, em que a economia vai muito mal, em que as pessoas estão com o dinheiro muito mais curto, né? E entrando em dívidas cada vez maiores. O brasileiro está realmente, de fato, muito endividado, o desemprego só aumentando. Mas para os que estão empregados, quem é que tem direito ao 13º salário? Vamos lá. Então, o 13º salário, né, tem que ficar muito claro que ele é uma gratificação natalina, né? Então, é aquele salário a mais que você vai receber ao final, então, de 12 meses de labor. Trabalhou 12 meses naquele ano, você tem, então, direito à gratificação natalina, que tem o valor, então, de uma remuneração bruta, né? Do que você recebe aí normalmente durante o seu ano. Então, o cálculo é esse, é uma remuneração extra. Pego essa remuneração, divido então pelos meses que eu trabalhei naquele ano. Se trabalhei o ano completo, 12 meses, então teria direito a um salário extra como gratificação natalina. Tá. Agora, vamos começar então a direcionar esse dinheiro para o lugar certo. Quais são as maiores tentações ou as maiores armadilhas que um trabalhador pode cair nessa época do ano em gastar erroneamente o 13º? A primeira armadilha é o próprio nome do 13º, né? Por ser uma gratificação natalina, então alguns entendem que esse dinheiro já deva ser usado completamente torrado na época do Natal, né? Até por conta da nossa situação comercial, né? No mês de dezembro, onde nós temos Natal, a festa onde normalmente todo mundo troca presentes, né? Então, muitas vezes se destina o 13º para esta finalidade comercial e aí você acaba esquecendo que logo no início do ano você tem algumas outras despesas e acaba não reservando esse dinheiro e já começa o ano então com um susto, já começa devendo o novo ano que se inicia. Tá certo. Vamos então para as perguntas das pessoas das ruas, que muita gente com dúvida do que fazer com o 13º salário. Primeiro é o Silvio, vamos dar uma olhada. Oi, eu sou Silvio. Por que a segunda parcela, o 13º, é menor que a primeira? Essa é uma boa pergunta, né? Todo mundo fala assim, puxa vida, a segunda parcela deve ser maior, né? Porque a gente vai utilizar ela, então, na época de Natal. Tem que ficar claro que quando você recebe a sua primeira parcela do 13º, que deve ser pago, então, de fevereiro até o dia 30 de novembro, essa primeira parcela, você recebe ela a metade do valor cheio que você teria para receber. Na segunda parcela serão deduzidos então os impostos, o INSS normalmente e o imposto de renda. Então por isso que a segunda parcela é menor, né? Não que você esteja recebendo menos do que é devido, mas que o empregador normalmente ele deixa então para fazer o desconto dos impostos legais na segunda parcela, o que vai acarretar então no valor líquido recebido então pelo empregador no 13º. E para que o trabalhador faça uma programação mais concreta de quanto ele vai ter na segunda parcela e na primeira parcela, a empresa mesmo pode fornecer essa informação para que ele consiga se programar no final do ano. O interessante é exatamente você saber quanto você tem a receber na segunda parcela para você poder aí fazer toda a sua previsão, né, e o seu aí a sua projeção do ponto de vista financeiro já para o mês de janeiro. Tá certo. Vamos lá para a pergunta do Celso agora. Meu nome é Celso, eu queria saber se usar o 13º para antecipar os pagamentos de conta pode valer a pena?
antecipar o pagamento de contas, né? Depende de quais contas são essas, né? De repente, uma parcela de um financiamento de um carro, de uma casa. A gente tem que olhar o quê para saber qual é a parcela interessante de pagar antes? Para você poder fazer essa análise e destinar o valor do 13º, então, de forma correta, você tem que analisar qual é o tipo, então, de dívida ou de conta que eu estou antecipando. Tá. Né? Eventualmente, pode ser que você vá adiantar uma parcela de um carro e que isso não seja interessante do ponto de vista de redução do percentual que você pagaria dali a alguns meses. Né? Tá. Penso que seja interessante você fazer esse adiantamento de contas desde que você tenha um desconto, seja nos juros aplicáveis ou seja até mesmo no valor próprio daquela parcela que você vai fazer o pagamento. Tá. Então, tenho redução no valor principal e teria também a redução dos juros. Aí sim, eu penso que você seja interessante aí destinar então essa verba para o adiantamento dessa conta. O que não acontece normalmente com os financiamentos imobiliários, né? Que os juros é pequeno. O juros é pequeno e não só isso, né? Você fazer o adiantamento do financiamento, da parcela do financiamento imobiliário, geralmente não vai alterar o valor do principal, né? Você pode ter uma diferença mínima ali no valor de juros, que já é baixo. Então, muitas vezes não é interessante você adiantar o valor, então, do pagamento da parcela do financiamento imobiliário. Às vezes é muito mais interessante você aplicar, destinar esse dinheiro no investimento que vai te dar uma rentabilidade maior percentualmente do que aquele seu desconto naquela eventual parcela de dívida que você tem. Bom, então se a sua única dívida é essa, antes de mais nada você é um abençoado, né? Que pode pegar esse dinheiro e investir em vez de pagar uma conta que está em atraso, enfim. Vamos dar uma olhada em mais uma pergunta aqui? O Clóvis tem uma pergunta para você, vamos ver. Olá, meu nome é Clóvis e gostaria de saber se pode ser uma boa opção guardar o 13º salário para aproveitar as promoções do início do ano. Essa é uma pergunta recorrente, né? As promoções de início de ano seriam os saldos, né? As promoções que as lojas fazem. É interessante você destinar esse valor desde que você não tenha outras dívidas em andamento, né? Então, muitas vezes você tem que optar, ou eu pago dívida, ou então eu aproveito a liquidação da loja. Se você não tem dívidas, aí sim penso que seja interessante até você postergar a entrega de presentes, né? Combina com a família, fala assim, olha, esse ano o Papai Noel vai chegar um pouquinho mais tarde. Vamos fazer amigo secreto em janeiro. Isso, então aí sim fica realmente muito mais interessante de você aplicar o dinheiro para a promoção do início do ano. Então a prioridade é sempre a dívida. Independente de que dívida seja, é importante avaliar e fazer conta para ver se esse 13º é suficiente para pagar essa dívida e se não for suficiente, o que a gente deve fazer? O principal é você analisar se esse valor do 13º ele vai quitar as suas dívidas, né? É sempre bom você buscar não ter passivo, você não ter dívidas. Se for possível quitar uma dívida, maravilha, começa o ano então com o pé direito. Agora, o meu 13º não será suficiente para eu quitar a dívida. Pode ser que ele seja utilizado e bem destinado para iniciar uma renegociação. Tenho uma dívida com juros tal, vamos supor, de 10%, vou fazer uma renegociação onde eu vou entregar o meu 13º, aquele valor, como entrada e vou ter o mesmo prazo com os juros diferenciado. Só que preste atenção, os juros deve ser menor do que aquele contratado anteriormente. Claro. Porque se for igual ou se eventualmente for maior, está esticando o prazo, vou ter uma parcela menor, mas o juros aplicável lá no final será maior. Então aí você tem que refletir e aí eu penso que não seja muito interessante você utilizar o 13º como início de forma de quitação ou de iniciar uma nova dívida. Tá bom, vamos dar uma olhada na pergunta da Thalita? Pois não. Meu nome é Thalita e para quem quiser investir o 13º, qual seria a melhor opção de investimento? Aí depende do tipo de investidor que você é, né? Se for um investidor que seja um pouco mais conservador, uma aplicação que aí é permitido a todos e de fácil acesso é a poupança, onde a poupança não vai te render muito, mas ao menos vai fazer a correção monetária daquele valor. Então, o dinheiro que mês a mês sofre naturalmente uma desvalorização, ele vai conseguir, então, a poupança vai te dar pelo menos a manutenção desse valor. Agora, eu tenho um valor, não vou utilizar a curto prazo, quero fazer um investimento a longo prazo. Aí sim, buscar outras características ou outras possibilidades de você fazer o seu investimento que sejam mais lucrativos do ponto de vista do percentual que você terá, então, de
aumento daquele valor investido a cada mês. É importante a gente lembrar também, a gente sabe que essa é uma época muito festiva, é uma época que as pessoas se empolgam, inclusive nos gastos, para fazer o melhor, para presentear, né, as pessoas, fazer bonito na ceia e tudo mais. A gente não pode esquecer de todas as contas que a gente tem que pagar no começo do ano, porque elas vão chegar já para fazer o nosso começo de ano já um pouquinho mais apertado. Então, de repente, é interessante, para quem não tem dívidas a quitar nesse final de ano, segurar a parte ou a totalidade desse 13º para negociar o pagamento de algumas dessas contas à vista, porque os descontos valem a pena? Realmente vale a pena sim, Regiane, porque vamos supor os impostos, né? Existem alguns impostos que com o pagamento à vista, você tem um desconto que é maior do que a rentabilidade, por exemplo, da poupança. Tá. Então, em vez de você investir aquele dinheiro, não tenho dívidas, ótimo, o que eu faço com o meu 13º? Se você puder quitar, então, essas dívidas que iniciam IPTU, no ano, IPVA. IPTU, IPVA, de forma à vista, você vai ter um desconto que vale a pena se você levar em consideração uma aplicação a curto prazo. Então, realmente, é melhor você pagar à vista e você já se livra, começa o ano pelo menos sem dívida. Isso se você não tem filhos em idade escolar, por exemplo, porque a gente sabe que as escolas estão reajustando os preços, sim, de matrículas, de mensalidades. Tem a questão do material, do uniforme, que está tudo realmente mais caro. Então, fica a dica que realmente a gente está num momento político muito difícil do nosso país, uma incerteza enorme, que a gente não sabe o que vai acontecer a partir de agora, né? Tudo pode acontecer, né? Pedidos de impeachment, cassação, etc. E aí o momento econômico também é muito difícil e os mais pessimistas dizem que em 2016 a coisa vai ficar ainda pior. Então é importante que a gente faça, é um conselho que até eu dou pelo pouco das coisas que eu converso com vocês, especialistas, que realmente a gente precisa fazer um regime de guerra, entre aspas, para que a coisa não fique ainda mais preta no ano que vem, não é? Com certeza. E é uma forma de você fazer, então, a sua projeção financeira para o próximo ano. Inclusive sendo um pouco pessimista, né? Eu começo o ano, então, sem dívidas, mas tem uma questão. Eu tenho a incerteza do ano que vem de como será esse meu ano, do ponto de vista, seja ele econômico, seja ele político. Por isso é importante mesmo. Vamos ser pessimistas na questão econômica, porque para que isso não, a bomba não estoure lá na frente, né? No mínimo, é dali para melhor. Se você for pessimista, você nunca vai ter um cenário pior do que aquele que você planejou. É verdade. Tá certo, então. Vou agradecer mais uma vez ao Dr. Everton Zadkian, professor de Ética, Legislação e Empreendedorismo, que esteve com a gente hoje para esses esclarecimentos bem importantes de final de ano. E deixar aqui o contato através do Facebook, né? Professor Everton Zadkian, com K, tá? Zadkian. Obrigada, meu querido. Obrigado, até a próxima, Jane. viu? Bom Até fim mais. de ano para você. Igualmente. Até.